Está escrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 30, o seguinte: Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um, segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles e granjeou outros 5. Da mesma sorte, o que recebera 2 granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Servo mau e negligente, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, pois ali haverá pranto e ranger de dentes. Meu irmão, minha irmã, o silêncio que antecede um acerto de contas espiritual é a atmosfera mais densa que a consciência humana pode experimentar. Quando nós nos assentamos para meditar na parábola dos talentos, proferida por nosso Senhor Jesus Cristo no crepúsculo do seu ministério terreno, nós não estamos analisando um mero tratado sobre a economia antiga ou uma lição de moralismo meritocrático, digamos assim. Nós estamos, na verdade, diante de um manifesto escatológico de proporções cósmicas, um espelho de nitidez cirúrgica projetado para rasgar as cortinas de fumaça da nossa geração. O homem que viajou para fora do país representa o próprio Cristo, que após a sua ascensão, confiou à sua igreja o tesouro mais sagrado do universo, ou seja, a administração da vida, da graça e das faculdades eternas. O talento referido aqui na parábola, na antiguidade, não era uma moeda de bolso, não, mas era uma medida de peso muito valiosa, equivalente a quase 20 anos de trabalho de um operário comum. Então era muito, muito valiosa mesmo. Portanto, quando esse senhor distribui os talentos, ele não está entregando migalhas aos seus servos, não. Ele está, na verdade, depositando na fragilidade de vasos de barro uma riqueza imensurável de oportunidades
de propósitos e de responsabilidades também. Essa parábola aqui nos lembra que ninguém foi lançado neste mundo vazio de significado. Não. Cada batimento cardíaco, cada faísca de inteligência e cada sopro de vida são propriedades exclusivas do Criador, concedidas a nós sob o regime de uma mordomia sagrada que inevitavelmente passará pelo crivo do julgamento divino. Um dia teremos que prestar contas. Ao olharmos para o panorama dos dias em que nós estamos vivendo, à luz das Sagradas Escrituras, nós percebemos que a humanidade caminha a cada dia sob o efeito de uma amnésia metafísica profunda. Nós habitamos a era da velocidade hiperbólica, das conexões instantâneas e do ruído incessante. O homem moderno transformou a própria rotina em um turbilhão caótico, onde as horas correm como areia entre os dedos e a urgência do efêmero sufoca a importância do que de fato tem valor, das coisas eternas. E nessa engrenagem febril de dias aglomerados e mentes dispersas, operou-se uma inversão de valores sem precedentes, ou seja, as pessoas esqueceram-se completamente da essência do ser para idolatrarem de forma cega a tirania do ter. É assim mesmo. O valor de uma alma foi reduzido à sua capacidade de produção, ao seu poder de compra e à vitrine de aparência que ela consegue sustentar nas plataformas digitais. Nós construímos uma civilização de cascas polidas e de interiores desérticos, muitas vezes vazios. As fachadas são milimetricamente desenhadas. Os sorrisos são ensaiados para os algoritmos da aprovação social. E o status tornou-se o oxigênio de uma sociedade, eu diria, espiritualmente sufocada. Porém, um pavor generalizado de olhar para dentro, pois o homem contemporâneo uma situação que não consegue se despir de seus adornos materiais, de seus títulos profissionais e de suas posses líquidas, né? E aí ele encontra um desconhecido trêmulo, faminto de Deus e desprovido de qualquer norte existencial lá no seu interior. E é exatamente dentro desse cenário de ilusões douradas que a figura do terceiro servo, aquele que recebeu apenas o talento, emerge como a personificação assustadora do homem pós-moderno, o homem dos nossos dias. O texto bíblico narra que o terceiro homem da parábola, paralisado pelo medo e pela incompreensão do caráter do seu Senhor, ele cavou a terra, escondeu o tesouro que lhe fora confiado. Enterrar o talento na terra prefigura-se assim um símbolo máximo do materialismo e da mundanidade. A terra representa a horizontalidade da existência, o plano das ambições puramente carnais, das preocupações mundanas e do apego ao pó deste século. Quantos talentos eternos, mas quantos, estão sendo enterrados diariamente nos cemitérios do consumo, do entretenimento anestesiante e da busca obsessiva por segurança material? Eu diria que não são poucos. O homem dos nossos dias tem usado a sua inteligência, o seu tempo, as suas afeições, a sua energia vital, os seus recursos gerados no trono de Deus para cavar covas profundas no solo da vaidade humana, escondendo ali a sua verdadeira, eu diria, a sua verdadeira vocação espiritual. Justifica-se a negligência sob o pretexto da falta de tempo,
da correria cotidiana ou da dureza dos tempos modernos. Entretanto, o ato de ocultar o dom de Deus reflete uma rebeldia silenciosa, uma tentativa de viver uma vida autônoma, onde o indivíduo se declara proprietário de si mesmo e enterra a eternidade para desfrutar da poeira do tempo. A paralisia do servo negligente nascia de uma distorção teológica e afetiva. Ele enxergava o seu Senhor como um homem severo, um homem injusto, um homem colhedor de frutos alheios. Ele não conhecia o coração do seu Senhor. Consequentemente, ele não amava o seu Senhor. Quem não ama a Deus acaba por temê-lo com um temor servil que imobiliza a alma na inércia espiritual. Nos dias em que nós vivemos, nesses dias de tanta correria, de tanta agitação, essa imagem distorcida do divino se manifesta em dois extremos igualmente fatais. Ou o homem enxerga Deus como um tirano distante que restringe a sua liberdade, ou o reduz a um mero amuleto utilitário que serve apenas para abençoar os seus comprometimentos materiais. Tipo um pneu de estepe num veículo. Você não lembra dele, está esquecido ali. No momento da dificuldade é que você o procura. Mas em ambos os casos, há uma ausência absoluta de intimidade real, de temor reverente e de submissão amorosa a Deus. O homem que vive na superfície das aparências jamais conseguirá compreender que Deus não precisa das nossas obras para ser Deus, mas nós precisamos desesperadamente dele para sermos verdadeiramente humanos. A aproximação de Deus não é um rito de cobrança opressiva, não, mas é o único portal através do qual a nossa essência pode ser purificada do egoísmo e alinhada com o propósito original da criação. Sem a videira, os ramos secam. Sem a fonte, a sede do peito torna-se um suplício incurável. E aí, a narrativa bíblica continua, avança de forma implacável até o momento em que a história humana colide com a realidade inevitável da eternidade. O texto bíblico diz que depois de muito tempo voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Muito tempo depois, né? Então, essas palavras soam como um trovão de advertência sobre a nossa geração sonâmbula. Há um decreto celestial pré-estabelecido. O Senhor do tempo vai voltar. A ausência física de Jesus Cristo não é um abandono, mas o espaço de paciência concedido para que a nossa fidelidade seja provada no cadinho da história. O relógio de Deus não se atrasa pelas agendas humanas e o dia da sua manifestação gloriosa se aproxima a passos largos, como ladrão na noite, surpreendendo aqueles que estão embriagados com os prazeres e os negócios deste mundo. Olha, meu querido irmão, minha amada irmã, a volta de Jesus não é uma alegoria poética, não, ou um mito consolador. É, sobretudo, o evento geopolítico e espiritual definitivo que rasgará os céus para inaugurar a justiça eterna. O ajuste de contas do Senhor não será baseado naquilo que nós acumulamos para nós, nem no volume de bens que nós ostentamos na terra distante. O tribunal de Cristo avaliará o que fizemos com a graça que nos foi proposta, como nós gerenciamos o tempo que nos foi concedido e se a nossa vida frutificou para o reino ou se foi apenas
um exercício egoísta de autopreservação. O tribunal de Cristo é uma realidade que todos nós iremos um dia passar. O contraste entre os servos frutíferos e o servo inútil revela que a fidelidade a Deus se manifesta na coragem de arriscar o ter em favor do ser. Os 2 primeiros servos não hesitaram. Eles saíram imediatamente, lançaram-se ao trabalho, expuseram-se ao movimento da vida e duplicaram o depósito do seu Senhor. Aqueles 2 homens entenderam que o talento não era deles, mas pertencia ao seu Senhor. E a maior alegria de suas vidas era ver o patrimônio do seu Senhor crescer através de suas mãos. Eles não buscaram a glória própria, buscaram o sorriso do seu Senhor. Por isso, a recompensa que eles receberam ultrapassou os limites do ganho material. Imagine só ouvir do seu Senhor a expressão: entra no gozo do teu Senhor. Que maravilha! O prêmio pela fidelidade no pouco é a comunhão íntima com a alegria do próprio Deus. É a transcendência absoluta, onde o ser humano é esvaziado de suas limitações temporais e introduzido na plenitude da fidelidade eterna. Aqueles que usaram os dias agitados e corridos da terra para semear o Evangelho, para amar o próximo, para cultivar a santidade, para adorar ao Senhor na beleza da sua santidade, descobrirão que nenhuma de suas renúncias foi em vão. O cansaço da caminhada se dissipará em um piscar de olhos diante do olhar de aprovação do leão da tribo de Judá. Por outro lado, meus queridos irmãos, o veredito sobre o servo negligente ecoa como uma sentença de terror, um terror, eu diria, metafísico para os amantes das aparências. Ao devolver o talento intacto, porém estéril, dizendo: aqui tens o que é teu, aquele servo acreditava estar agindo de forma justa e segura. Mas aos olhos do rei, a omissão é uma forma gravíssima de transgressão. A neutralidade diante de Deus é um insulto à sua graça. O Senhor o chama de servo mau e negligente e ordena que o talento lhe seja tirado e entregue ao que tem 10. Aqui, nessa ação do Senhor, há uma lei espiritual de atrofia, ou seja, o que não é usado para a glória de Deus é fatalmente perdido. Olha, o homem que passa a vida inteira blindando o seu ego, guardando os seus recursos para si mesmo, vivendo apenas para a estética do ter e ignorando o chamado da santidade, chegará ao dia final com as mãos cheias de vento e com a alma vazia de Deus. E isso é simplesmente trágico. A destinação final do servo inútil são as trevas exteriores, o lugar do chiqueiro eterno da alma, onde haverá choro pelo tempo desperdiçado e ranger de dentes pelas oportunidades irrevogavelmente perdidas. Significa o isolamento absoluto de quem escolheu viver sem Deus na terra e terá o seu desejo eternamente realizado na eternidade. Olha, meu querido irmão, minha amada irmã, concluindo esta reflexão, este devocional que nós preparamos para hoje, ergue-se como se uma corneta de despertamento no meio do vale da nossa agitação diária. Homem, mulher, jovem, você que me ouve, pare de cavar a terra para esconder a sua alma. O tempo das aparências está chegando ao fim e o cenário deste mundo está se desfazendo diante dos nossos olhos. Chegamos num momento onde é hora de sacudir o pó da negligência,
de romper com a hipnose no materialismo e de resgatar a essência do nosso ser no altar do Altíssimo. Nós precisamos de Deus com a urgência de quem está prestes a sufocar. Nós precisamos rasgar os nossos corações em arrependimento sincero, abandonando a pressa vazia das nossas agendas para buscarmos a intimidade secreta da oração, o jejum que quebra o orgulho e a leitura e a meditação da palavra de Deus que sintoniza a nossa mente, o nosso coração com a eternidade. Estar preparado para a volta de Jesus não significa viver isolado do mundo, não. Significa caminhar pelo mundo com o coração ancorado nos céus, negociando os talentos da fé, do amor e da verdade, com a urgência de quem sabe que o noivo está às portas. Que quando o Senhor do tempo retornar e as cortinas da história se fecharem, não sejamos encontrados com as mãos sujas da terra do egoísmo, mas com as almas resplandecentes, repletas de frutos de justiça, prontos para ouvir a palavra mais doce que o universo pode proferir. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.